No dia 4 de novembro, vejam aqui, lá na aula de ciências, eu havia enviado para vocês as páginas 49 e 50. Veja aqui a página 49 e aqui a página 50 de ciências, do livro de ciências. E naquela oportunidade eu havia pedido para que vocês fizessem a leitura. É um texto que fala sobre a água, fala sobre a água doce, a água salgada e também sobre os estados físicos da água. E como nós já vimos em aulas anteriores de ciência, os estados físicos da água é sólido, líquido e gasoso. E essa aula vai ser uma aula light, até porque vocês têm aí 2 simulados para fazer da Prova Brasil, de português e matemática, como preparativo para a avaliação que vocês irão fazer lá na Jacinta no dia de amanhã. Então esta aula de ciência vai ser somente a explicação do texto dessas 2 páginas. Tá bom? Então vamos lá. A minha área de trabalho está aqui. E esse texto do livro, ele também complementa aquele texto complementar que eu havia enviado para vocês, que era para vocês copiarem no caderno. Até porque nas próximas semanas nós iremos fazer a avaliação sobre todos esses textos. Acompanhe comigo a leitura, eu acredito que vocês já fizeram a leitura, estão por dentro do texto. Então vamos lá, olha aqui, ó. O primeiro título é Estados Físicos da Água. A água, ela se encontra na natureza em 3 estados físicos. E o que seriam esses estados físicos? É a forma, a maneira como a água se comporta no ambiente. Dependendo da temperatura do ambiente, a água pode estar no estado líquido. Inclusive no estado líquido a água se encontra em maior quantidade. E se a temperatura baixar até 0 grau, ela não consegue mais se manter no estado líquido, então ela endurece, ela congela, que é a água em estado sólido. E novamente a temperatura, se ela subir até chegar a 100 graus, a água não consegue mais se manter em estado líquido, então ela evapora, ela vira vapor. São esses estados físicos que a gente vai ver nos estudos dessa página aqui, ó, que começa estados físicos da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos, que, como eu falei, o líquido, o sólido e o gasoso. Então, numa pergunta de prova, quais são os estados físicos da água? A resposta é essa que eu acabei de colocar em amarelo aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Eu vou colocar um termômetro aqui para vocês, aguarde um momento. Vejam aqui, ó, um desenho de um termômetro indicando, por exemplo, sempre é indicado a cor vermelha para indicar o calor, a quentura, o quente, e o azul para indicar a temperatura baixa, abaixo de 0. Então, nós vamos olhar aqui no C, que é a medida que nós usamos, que é o centígrados, que é o grau. Vou escrever aqui. Ó, os graus centígrados, por isso que é o C que nós usamos. Por isso que é o C que nós usamos aqui, para indicar graus centígrados. Aqui o Fahrenheit é usado principalmente nos Estados Unidos, mas a medida de temperatura nós usamos o grau centígrados, que é essa bolinha seguida da letra C. Então vejam que quando a temperatura ela sobe, à medida que a temperatura vai subindo,
o marcador de mercúrio vai subindo, e quando ela chega a... É claro que só está a 50 graus aqui, ó. Mas 50 graus já é muito calor. Por exemplo, em Macapá é muito comum a temperatura chegar a 30 graus, como está marcando aqui. E nós já sentimos que é muito quente. Mas quando a temperatura ela chega a 100 graus, a água ela não consegue mais se manter em estado líquido. E aí ela vira vapor, que é a água no estado gasoso. E essa mudança acontece quando a temperatura chega a 100 graus. Inclusive, quando a mãe de vocês está cozinhando, a água ela está ali, quando a temperatura da água ali ela alcança 100 graus Celsius, ela começa a borbulhar, a ferver. Ou seja, esse exemplo aí da água borbulhando, fervendo, é a transformação dela de líquido, ela está se transformando em vapor. Quer dizer que aquela temperatura ali da água alcançou 100 graus. E novamente, quando a temperatura ela baixa, olha lá, o termômetro baixa, e ele chega até zero, como nós estamos vendo bem aqui, deixa eu colocar uma seta bem aqui, ó, olha lá, 0 graus. Veja que o termômetro está marcando menos 20 graus. Olha aqui, está 20 graus abaixo de zero, que nós dizemos. 20 graus abaixo de zero, ou seja, congela. Quando a temperatura chega a 0 grau, a água ela não consegue se manter líquida e ela congela. É por isso que na nossa geladeira, lá no congelador, a temperatura lá ela é abaixo de zero. Quando a temperatura chega a 0 grau, aqui onde eu marquei com a seta, a água ela já começa a congelar. Imagine aqui como está marcando menos 20 graus. Por exemplo, em países como a Rússia, que fica próximo do Polo Norte, o inverno na Rússia é horrível, a temperatura chega a menos 40 graus. Nós, por exemplo, que não estamos acostumados com essa temperatura, nós provavelmente morreríamos de frio se nós fôssemos passar uma temporada lá. Então perceberam que é a temperatura que faz com que a água... Vou voltar lá para a nossa página. É a temperatura que faz com que a água sofra esses estados físicos, que é o líquido, sólido e gasoso. É a temperatura que faz. Quanto mais quente, a água na temperatura ambiente, olha lá, a água na temperatura ambiente, ela fica líquida. Quando está muito quente e chega a 100 graus, ela fica gasosa. E quando está muito frio e chega abaixo de zero, ela se solidifica, ela fica sólida. Certo? Olha lá. A maior parte da água do planeta Terra, aquilo que eu disse para vocês, ó, está no estado líquido. Então, dos 3 estados físicos da água, qual é a maior quantidade? É o estado líquido. Olha lá. Ela está presente, essa água em estado líquido está presente nos rios, nos lagos e principalmente nos oceanos. Vou mostrar o planisfério para vocês. Vejam aqui no planisfério, toda essa parte azul aqui, ó, são os oceanos, que são águas salgadas. E aqui nessa faixa de terra, a presença da água está em rios, em igarapés, em lagos, em lagoas, mas a maior parte, por isso que diz lá no assunto, principalmente nos oceanos, que está sendo indicado aqui por essa parte do planisfério do planeta Terra na cor azul. Continuando, olha aqui, ó. O gelo é a água no estado sólido. Então, quando a água está no estado sólido, como é que ela fica? Congelado. Então, olha aqui, nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada, que pode ter muitos metros de espessura.
E nós temos aqui um exemplo, vejam aqui um iceberg, olha aqui, ó. Antes disso, deixa eu falar desse exemplo aqui, ó. A água que sai da torneira está no estado líquido, se referindo a esse primeiro parágrafo do assunto aqui, ó. Então, quando nós sentimos, usamos, percebemos a água que sai da torneira, por exemplo, nós estamos interagindo com a água no estado líquido. Agora lá, um iceberg, por exemplo, olha aqui, ó. Veja a comparação de um navio próximo de um iceberg. Suponhamos que esse iceberg, a parte que nós temos aqui, ó, para fora, a parte que nós temos aqui para fora da água, olha lá, faz de conta que até o seu topo tem 10 metros. O que fica submerso, o que fica aqui embaixo d'água, tem 90 metros. Então vejam só como a maior parte dos icebergs eles ficam submersos. Na verdade, não é só os icebergs. Por exemplo, se vocês colocarem um cubo de gelo no copo, vocês vão ver que apenas uma pequena parte fica do lado de fora, a maior parte fica submersa. Vou mostrar uma foto para vocês. Vejam lá, ó, a exemplo que acontece com os icebergs, apenas uma pequena parte fica fora d'água, a grande parte fica submersa, ó, fica embaixo d'água. Então, colocar um gelo no copo e depois colocar água é um belo exemplo de como os icebergs se comportam nos oceanos, nos mares. Vejam lá, ó. Voltando aqui para essa ilustração aqui, ó. Representação de iceberg próximo de um navio. Veja como os icebergs são grandes blocos de gelo. A maior parte dessas enormes montanhas de gelo ficam submersas, como eu disse para vocês, ó, e representa um grande perigo para as navegações. É só lembrar do Titanic, do filme Titanic, que foi baseado em uma história real, aconteceu de verdade. O Titanic ele naufragou porque ele se chocou com o iceberg. Continuando aqui, ó, na região dos polos, são comuns os icebergs, que são grandes blocos de gelos que, em geral, se desprendem das geleiras e flutuam pelas águas dos mares árticos ou antárticos. Outro exemplo de água no estado sólido é a neve. Olha aqui, ó. A neve, que cai em locais com temperaturas muito baixas, também é formada pela água no estado sólido. Viu? Os icebergs, a neve e o granizo. O que é o granizo? É quando o local ele não precisa ser um local frio para acontecer chuva de granizo, não. Inclusive em Belém, que é um local quente, já aconteceu esse ano chuva de granizo. Só para vocês terem ideia, olha aqui, ó. O granizo é composto de pequenas pedras de gelos que se formam nas nuvens de chuva. Chuvas de granizo ocorrem mesmo em regiões quentes. Como eu falei, em Belém aconteceu esse ano chuva de granizo impressionante. Até nevou, para vocês terem uma ideia. E agora nós vamos ver aqui a água no estado gasoso. Então, olha aqui, a água no estado gasoso, também chamada de vapor de água, é encontrada no ar à nossa volta. Um exemplo é se na casa de vocês tem ar condicionado, ou se vocês, quando vocês vão em um ambiente que tenha ar condicionado, central de ar, qual é a função do ar condicionado, da central de ar? É retirar do ambiente essa água que está em forma de vapor. Tanto é que do lado de fora da central de ar fica pingando, fica saindo, que é justamente a água que o aparelho retira do ambiente em estado de vapor. Aí quando ela entra na máquina, no ar condicionado, ela volta a se transformar em água líquida, e por isso que nós conseguimos ver pingando ali daquela mangueira.
Então, só que quando a água está em estado de vapor, nós não conseguimos ver, olha aqui, ó. Não vemos o vapor da água presente no ar, porque ele é invisível. Inclusive, aí onde vocês estão, no local onde vocês estão, na casa de vocês, a água está em forma de vapor. Então, os 3 estados físicos da água a gente pode ver aqui nessa ilustração, olha aqui, ó. Os 3 estados físicos da água estão presentes na situação registrada na foto à esquerda, nessa foto aqui, ó. A água dos cubos de gelo está em estado sólido. A água do copo e da garrafa está em estado líquido. E o ar que está aqui em volta e até mesmo aquela fumacinha que sai da água gelada ou do cubo do gelo é a água em estado gasoso. Aqui, ó, situação que representa os 3 estados físicos da água. E indo para a próxima página, nós temos aqui, ó, onde está a água. E a água, onde é que ela está presente? Praticamente em todo o planeta Terra. Só que existe a água doce e a água salgada. Não vão confundir a água doce com água adocicada. Eu vou falar já já quando eu chegar aqui nesse tópico aqui, ó. Então vejam aqui, onde está a água? A água é fundamental para a existência da vida, é claro. Tanto é, como eu já disse em vídeos anteriores, quando a NASA ela procura vida em outros planetas, ela busca por água em estado líquido, principalmente em estado líquido. Se tiver água em estado líquido, com certeza existe vida em um determinado planeta. Por quê? Porque a água ela é a base da vida. Ela é fundamental para que exista a vida. Por isso que aqui, ó, a água é fundamental para a existência da vida. Tanto é que, como nós até estamos vendo em história, estudo em história, que os povos, todos os povos, eles sempre constroem as suas aldeias, as suas cidades na beira dos rios. Macapá, por exemplo, foi construída a partir da margem do rio Amazonas. Tanto é que Macapá começou ali onde é a Fortaleza de São José. Os escravos, por exemplo, que trabalharam na fortaleza, quando eles fugiram, lá há muitos anos atrás, quando eles fugiram da escravidão, eles penetraram mata dentro, foram caminhando até que eles chegaram ali aonde hoje é o Curiaú, para dar um exemplo de quilombo. E se nós formos, se vocês já viram, o quilombo do Curiaú é um local construído, habitado pelos negros e que também está na margem de um rio, aquele rio que passa ali próximo. Então, sempre todos os povos de antigamente, e até mesmo os povos da atualidade, quando eles vão fundar uma vila, um local, eles sempre procuram um local onde tenha rio, onde tenha água, porque, como disse aqui, a água é fundamental para a existência da vida. Tanto é que uma das perguntas bem aqui, olha, da primeira questão. Pense em tudo que você fez ontem. E quais situações você usou a água? Praticamente para tudo a gente usa água, olha aqui. Como seriam as atividades que vocês fazem no dia a dia se não houvesse água disponível? Dá para nós imaginarmos, por exemplo, quando falta água, a dificuldade que é nós fazermos as coisas. Talvez a falta de água seja muito mais grave do que, por exemplo, a falta de energia. Com a falta de energia a gente consegue fazer alguma coisa, mas sem a água a gente não consegue fazer quase nada. O corpo de todos os seres vivos contém água. Olha lá, o nosso também. O corpo de todos os seres vivos contém água. Em maior ou menor quantidade. Vou mostrar aqui um corpo humano, a quantidade de água que tem no corpo humano. Vejam aqui que o nosso corpo, o corpo humano, ele é formado, 70% do nosso corpo humano é formado por água. Quando diz lá que os seres vivos, existe água no corpo dos seres vivos, dos humanos, por exemplo, corresponde a 70%. Ó.
Aqui, no sangue, por exemplo, a água é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. Além da água necessária para o funcionamento do corpo, que nós ingerimos na alimentação, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Por exemplo, os organismos aquáticos, os peixes de um modo geral ou todos os animais que vivem em ambientes aquáticos, eles necessitam da água para sobreviver. Por isso que diz aqui, ó, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Por exemplo, esses organismos aquáticos, eles habitam lagoas, rios ou mares e só sobrevivem nestes locais. Apesar, por exemplo, falando aqui da baleia, que é o maior animal do planeta Terra. Apesar de viver na água, ela não é um peixe. Ela é um mamífero. O fato dela viver na água é por causa do peso dela. Uma baleia, se ela não vivesse na água, por causa do peso e do tamanho, ela não teria como sobreviver. Ela seria esmagada pelo próprio peso de tão pesada que ela é. É por isso que quando uma baleia, por exemplo, encalha por alguma situação, ela vem até a praia e encalha, se não for retirada dali, com certeza ela vai morrer porque ela vai ser esmagada pelo próprio peso. O peso dela vai esmagar os órgãos internos. Então, é por isso que animais, mesmo sendo mamíferos como a baleia, necessitam viver em ambiente aquático. Olha lá, o diagrama ao lado, se referindo a esse diagrama aqui, ó. O diagrama ao lado representa o total de água que existe na Terra, se referindo ao planeta Terra. A parte em verde, se referindo aqui a essa parte em verde aqui, ó, ela corresponde à água salgada. E a parte azul, essa pequena parte azul, corresponde à água doce. Aí está dizendo, é possível notar que a maior parte da água do planeta Terra é salgada. Essa água aqui, não tem como beber ela não é uma água que seja saudável para ser consumida. Ela não é. Então a água que nós usamos para tudo, para beber, para lavar, para cozinhar, até mesmo para lavar a calçada, molhar a planta, até a água que nós puxamos da descarga, essa é a água doce que existe no planeta Terra em menor quantidade. A maior quantidade é água salgada. Então essa água doce, como eu falei para vocês, não é que ela recebe esse nome água doce justamente para o nome diferenciar da água salgada. Realmente a água do mar, a água dos oceanos, ela é salgada, muito salgada, totalmente impraticável para tomar. Já a água doce, como eu disse, é para diferenciar do nome salgada, mas ela não é adocicada, que é essa diferença que eu quero falar para vocês. Da água doce para a água adocicada. A água adocicada é quando você coloca, por exemplo, na água açúcar, mexe e toma, ela vai ficar adocicada. Agora a água doce, quando ela é potável, ela não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor e não tem cheiro, nem gosto, nem sabor, que é a água potável. E nós chamamos de água doce. Vejam lá aqui, ó. Inclusive essa foto aqui é uma foto tirada da frente de Macapá. Ó, apenas uma pequena porção da água doce da Terra se encontra em rios e lagos. Então vejam que a água doce é uma porção muito pequena. A maior porção, como eu falei, é água salgada que não tem como nós tomarmos. Ela não é potável. A maior parte está congeladas nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está em aquíferos, que são reservas subterrâneas. Os aquíferos são formados pelas águas das chuvas, que quando chovem elas se infiltram através dos poros do solo e das rochas. Vou mostrar para vocês um aquífero, inclusive um aquífero
que tem no Brasil, na América do Sul, e que é o aquífero Guarani. Só para ilustrar aquilo que está lá no assunto, olha, quando chove, aqui pelas rochas e pelos poros da terra, a água da chuva ela vai infiltrando, olha lá, vai infiltrando pela terra até que ela chega numa reserva. Essa reserva de água subterrânea que são chamados de aquíferos. Veja aqui, ó, tem uma reserva pequena aqui em cima e outro mais profundamente aqui, ó. Veja como é que fica aqui, ó. Outro modelo aqui de aquífero. Um aquífero livre quer dizer o quê? Que ele está fora. Às vezes fica como uma lagoa. Isso daqui já é subterrâneo, olha aqui, ó. Aquífero. Vejam outro desenho aqui, ó. Outra ilustração aqui mostrando um aquífero aqui, como eu falei para vocês, subterrâneo. E lá no Brasil, na América do Sul, vamos falar aqui América do Sul porque não fica só no Brasil. Tem o aquífero Guarani, que é um grande depósito de água, onde a maior parte fica no Brasil, mas também tem uma parte na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, que é o aquífero Guarani. Na região norte nós temos um também, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que é o aquífero Alter do Chão, que fica na região norte, próximo do Amapá, o nosso estado. Então é isso que são os aquíferos, que fala aqui, e esses aquíferos, que essa reserva de água, elas são água doce. Essas duas questões aqui, elas são muito pessoais, olha aqui, ó. Vejam o que diz. Eu vou deixar mesmo para vocês aqui, ó. Pense em tudo que você fez ontem. Em quais situações você usou água? Eu vou colocar aqui uma resposta minha. E como eu falei, por ser pessoal, cada um tem que colocar a sua. Em quais situações você usou água? Para escovar o dente, tomar banho, fazer as refeições, molhar as plantas. Vou colocar aqui etc, porque foram nessas situações. É claro que tem outras, mas eu só estou exemplificando aqui para vocês que eu usei a água. E continua aqui, ó. Como seriam essas atividades se não houvesse a água disponível? Como é que eu ia escovar o dente, tomar banho, fazer as minhas refeições, molhar as plantas, deixar a planta lá para os passarinhos tomarem? Como seria? Aí, se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos debater sobre isso, ó. Converse com seus colegas, perguntando se você conhece alguma fonte de água doce no município. Eu, particularmente, não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma fonte no município onde eu moro ou no município vizinho. Se eu conhecesse, eu iria descrever aqui. E caso algum de vocês já viu uma fonte de água e quiser compartilhar o conhecimento de vocês, a experiência de visualizar uma fonte de água, que ela é muito legal. Geralmente as fontes de água elas nascem em cima das montanhas, dos morros, aí elas vêm descendo e formam um rio. E é muito legal porque a água que brota ali das fontes, ela é cristalina, bem limpa, sem nenhuma sujeira, própria para o consumo, e é muito legal. Às vezes elas são térmicas, bem quentinha. Então eu vou deixar essas duas perguntas, elas são pessoais, para o caso de vocês terem uma experiência da qual eu não tive, que foi presenciar uma fonte de água, tá certo? É essa a nossa explicação desse assunto aqui. É bom que vocês assistam o vídeo, porque tem várias informações aqui, já que futuramente nós iremos fazer uma atividade avaliativa sobre esses assuntos.